Bem-vindo ao canal escatológico. Existe um espectro político comunista. O comunismo não é uma ideologia monolítica. O comunismo não é apenas um. O comunismo possui diferentes espectros. E por causa disso, o comunismo é capaz de mimetizar e enganar aqueles que desconhecem a estratégia comunista de se amoldar diversas correntes políticas, de se infiltrar na cultura, se apresentando de diversas maneiras e dando a si mesmo denominações diversas, ou fazendo referência a si mesmo de diversas formas. O eufemismo predileto dos comunas, dos comunistas, para se referir à sua ideologia satanista, atualmente é uma palavra muito utilizada, e é o termo democracia. Eles afirmam: nós desejamos democracia, eu luto pela democracia. A democracia é o que importa. Se você já viu ou ouviu, com certeza você viu aí no seu Facebook, né? Algum esquerdopata, algum professor comunista, algum doutrinador comunista, ou seu amiguinho mesmo, seu coleguinha esquerdalha, né? Você já viu ou ouviu ele utilizando, né, essa palavra. Saiba que ele não a utiliza no sentido correto. Isto é uma palavra. Isso é, na verdade, democracia para ele. Essa palavra tem outro contexto, outro significado, e que é justamente uma sociedade baseada em um governo absolutista para ele. A democracia, para eles, é a ditadura do proletariado. Mas o sentido correto da palavra é uma sociedade que é baseada em um governo representativo com um Estado limitado por leis que protegem o cidadão, o indivíduo, contra o próprio Estado. Isso é que é democracia. Para o esquerdista, democracia é uma palavra que foi distorcida de propósito para representar a falsa liberdade baseada na mentira e que representa, para ele, um governo absolutista, ditatorial e que no substrato comportamental se caracteriza pela ditadura do politicamente correto, meu amigo. E no substrato crítico se caracteriza pela tentativa de colocar uma mordaça contra a maioria das pessoas que julgam a realidade mediante a aplicação de conceitos relacionados ao que é justo, bom e verdadeiro, que pode ser resumido em tudo aquilo que promove a vida e a significância do ser humano. Todos os conspiradores têm duas coisas em comum. Então vocês têm que entender isso. O comunista, ele antes de tudo, ele é um conspirador. Os esquerdopatas, tudo que eles fazem é em prol de promover a sua ideologia. Então eles são conspiradores. Todos os conspiradores têm duas coisas em comum: talento para mentir e perspicácia para planejar. Estude Hitler, Alcebiades, César ou algum outro conspirador contemporâneo e você vai descobrir que a paciência com que planejam é quase avassaladora. Roosevelt, que foi um presidente americano durante parte da Segunda Guerra Mundial, ele morreu alguns meses antes do fim do conflito,
Ele dizia que, em política, nada acontece por acidente. Se acontece, disse ele, pode apostar que foi planejado para acontecer. O comunismo é uma tirania planejada por gente com fome de poder, cuja arma mais efetiva é a mentira, que se manifesta pela criação de fatos mentirosos, ou mera distorção destes fatos, ou mediante interpretação dos fatos, para que estes adquiram um color, ou uma cor, ou um viés esquerdista. Nós temos visto isso acontecer atualmente hoje, né? Nesse pleito eleitoral. Né? Vejam como esses comunas manipulam os fatos. Né? Vejam como eles são, manipulam imagens, né? Compram essa mídia nojenta. Né? Aliás, as principais mentiras, das quais todas as outras brotam, são as seguintes. Então, as principais mentiras comunistas, das quais todas essas outras estão brotando, é o seguinte. Primeira, o comunismo é inevitável. Segundo, o comunismo é um movimento das massas oprimidas, erguendo-se contra os patrões exploradores. O establishment promove a ideia da inevitabilidade do comunismo, por meio da perversão dos termos usados para descrever o espectro político. Os comunistas, principalmente aqui do Brasil, né, eles têm utilizado essa tática da perversão dos termos e dos significados das palavras. Então, é uma guerra cultural, né? Uma guerra cultural que estamos sofrendo. Certo? Eles querem dominar as mentes das crianças para que se comportem como marionetes do sistema comunista. Então, para quem não sabe, establishment é o grupo de pessoas que detém a maior parte do poder e influência no Estado e na sociedade. E temos visto que a mídia, né, essa mídia aí comprada, ela é utilizada justamente para formatar, né, a mente das pessoas em um viés para que tendam sempre, né, para esse viés esquerdista. E no âmbito desse espectro, né, nós vamos descobrir a afirmação da existência de uma extrema esquerda onde se encontra o comunismo, que é confessadamente ditatorial. Então, todo regime comunista, vermelho, socialista, é ditatorial. Do outro lado desse espectro, na outra extremidade, se encontra a extrema-direita, que recebe o rótulo de fascismo. Então, preste bem atenção. Quando um tolo petista chama um conservador de fascista, né? Ele mesmo que inconscientemente, ele tem esse espectro em mente. Aliás, ele só pode usar esse termo fascista de modo inconsciente. Pois eu duvido que qualquer esquerdista que chama o conservador de fascista, ele tenha tido a capacidade, ou mesmo a mínima iniciativa de estudar, de ter estudado algo a respeito do que é fascismo, porque ele simplesmente aprendeu a falar fascista, 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 igual a um papagaio. Na verdade, esse é um falso espectro. Eu vou mostrar a vocês aqui um gráfico, né? E dentro desse falso espectro, todos nós seríamos aconselhados a tentar ficar no meio do caminho.
e que possuiria esse meio do caminho justamente a falsa denominação de democracia, mas que na verdadeira linguagem do domínio político significa o socialismo fabiano. Então, esse socialismo fabiano pode ser entendido também como socialismo gradativo. Então, nós temos aqui esses dois gráficos, né? Vou mostrar primeiro esse aqui. Temos aqui. Se observarmos esse gráfico número 1 aqui, nós veremos que o meio do caminho, vejam só, ou a terceira via, né? O meio do caminho, em cima do muro. Porque o pessoal fala que o PSDBista fica em cima do muro. Porque no âmbito desse gráfico aqui, ó, desse espectro, ele é uma sociedade fabiana, né? É a democracia. Então eu tenho um colega, né, que ele fala assim: eu sou social-democrata. Mal sabe ele que ele está aqui dentro desse espectro, certo? Dentro da sociedade fabiana, que é o socialismo gradativo ou gradual. Então, portanto, se a gente observar esse gráfico, nós vamos ver que o meio do caminho é o socialismo fabiano, o que é denominado atualmente pelos esquerdistas. Talvez esse meu colega seja um ignorante apenas, mas não, ele é muito inteligente. Na verdade, ele é um comunista, um socialista, né? E fica aí querendo enganar os bobos, dizendo que ele é um democrata. Sou um social-democrata. Então, o que é denominado esse socialismo fabiano pelos esquerdistas de democracia. Então, isso aqui se move inexoravelmente para a esquerda. Tá? O sujeito que está aqui, ele está sempre vindo para a esquerda. No final, ele vai terminar ficando vermelho mesmo. Portanto, o que a mídia dominante e o seu professor comunista tenta passar para você é que existe apenas essas alternativas dentro do espectro político, tá? O comunismo ou socialismo internacional, que se encontra numa ponta do espectro, que é aqui, o nazismo, que é o socialismo nacional, que se encontra na outra ponta do espectro, que é aqui, e o socialismo fabiano, que se encontra no meio. Então nós vemos que esse espectro aqui, ó, ele é um espectro inteiramente socialista. Espectro socialista. Este espectro inteiro é socialista. Então, o que o seu professorzinho esquerdista do segundo grau ou da universidade ensinou ou tem lhe ensinado é tudo mentira. Porque eu pergunto o seguinte: onde estão, aqui nesse espectro, aqueles que acreditam na livre iniciativa e na república constitucional representada por um Estado limitado? Eles não se encontram representados aqui neste gráfico. E podemos afirmar com quase absoluta certeza que 90% das pessoas utilizam esse espectro para se definirem politicamente. Não sou comunista, estou aqui. Entendeu? Entretanto, pessoal, o espectro político exato é outro totalmente diferente. Está representado por este gráfico aqui. O comunismo, vocês podem ver aqui, ó. O comunismo é, por definição, um governo absoluto. Faz pouca diferença se nós chamamos o governo absoluto
de comunismo, fascismo, socialismo, cesarismo, nazismo ou faraonismo. Do ponto de vista das pessoas condenadas a viver e sofrê-lo, como aquele povo da Venezuela lá, é tudo a mesma coisa. Se o governo absoluto, com qualquer um dos seus apelidos, fica na extrema direita, na extrema esquerda, né? Se o governo absoluto, com qualquer um dos seus apelidos, fica na extrema esquerda, aqui está, na extrema esquerda, esses aqui, ó. Comunismo, fascismo, socialismo, nazismo, faraonismo, cesarismo. Aqui nessa zona cinzenta fica a Sociedade Fabiana. Então, seu amiguinho do PSDB, viu? Ele está aqui, ele é aquele gato cinza. É o sujeito que gosta de ficar nos bastidores, né? Influenciando as pessoas para que cheguem aqui sempre até essa zona negra aqui. Tá? Então, pela lógica, dentro desse contexto aqui, desse espectro político que é exato, a extrema-direita, essa aqui, ó, representa a anarquia ou a ausência de governo. Tá aqui, ó. Certo? Extrema-direita. É a anarquia, o símbolo do anarquismo aqui. Então, e aqui no meio disso tudo, fica o pessoal do bem, né? Fica aí as pessoas que acreditam na República. Então vamos repetir, porque a câmera parou aí. Vamos repetir que o comunismo é, por definição, governo absoluto. Então faz pouca diferença se chamarmos o governo absoluto de comunismo, fascismo, socialismo, cesarismo, nazismo ou faraonismo. Do ponto de vista das pessoas condenadas a viver e sofrê-lo, é tudo a mesma coisa. Né? Então, se o governo absoluto, com qualquer um dos seus apelidos, fica na extrema esquerda, né, que aqui está a extrema esquerda, o governo absoluto, comunismo, fascismo, socialismo, nazismo, faraonismo, cesarismo. Temos então a Sociedade Fabiana, que seria essa democracia, né, que eles chamam, para aqueles que acreditam nesse falso espectro aqui, que esse espectro aqui é totalmente socialista, e esse é o espectro correto. Então os que estão aqui, né, Sociedade Fabiana, tendem sempre à esquerda. Né? Então o sujeito que é fabiano, que é do PSDB, ele deseja no final isso aqui, ó, é o comunismo. Até mesmo pode ser inconscientemente, né? Pode ser apenas uma massa de manobra o cara, né? Faz parte dessa massa de manobra. Ele acha que é realmente um verdadeiro democrata. Então temos aqui, ó, pela lógica, né? Nós temos então a extrema-direita, aqui, ó. A extrema-direita é justamente a anarquia, ou anarquismo, ou a total ausência de governo. E aqui ficam as pessoas do bem, ó, no meio disso tudo aqui. Porque nós temos que fazer um espectro político que consiga colocar, né, ou que consiga representar todas as ideologias políticas. Aqui fica o pessoal do bem, né? Que é justamente aqui os que acreditam na República Constitucional com um governo limitado. Né? República Constitucional com um governo limitado. Então, os conservadores e as pessoas que não são, né, loucos, não fazem parte da loucura política, representada por esses comunistas, se encontra aqui dentro do espectro político. Né? Aqui eu botei as cores do Brasil e dos Estados Unidos. E é muito interessante
É muito interessante que os pais fundadores dos Estados Unidos, eles se revoltaram contra o governo quase total da monarquia inglesa. Mas eles tinham a consciência que não possuir um governo levaria ao caos. Então, a pesquisa que fiz é desse livro aqui. Política, Ideologia e Conspirações. Certo? Então, vou ler esse parágrafo aqui. Os pais fundadores dos Estados Unidos se revoltaram contra o governo quase total da monarquia inglesa, mas sabiam que não ter governo nenhum levaria ao caos. Assim, estabeleceram uma república constitucional com governo bastante limitado. Eles sabiam ainda que os homens prosperam na liberdade, embora o sistema de livre iniciativa não seja mencionado especificamente na Constituição, é o único que pode existir em uma república constitucional. Todos os sistemas coletivistas exigem poderes governamentais que a Constituição americana não concede. Os pais fundadores não tinham a menor intenção de permitir que o governo se tornasse um mecanismo para roubar os frutos do trabalho de um homem e os dar a outro que não trabalhou para obtê-los. O governo dos Estados Unidos foi elaborado para ter poderes limitadíssimos. Então, o comunismo necessita de um Estado forte, porque só assim eles podem roubar o cidadão. Então, a república hoje que temos no Brasil, totalmente desvirtuada, a república aí da corrupção. Então, nós vimos, que o quadro 1, que eu mostrei aqui, ele expressa um falso espectro político que é utilizado pela esquerda, que coloca o comunismo, socialismo internacional na extrema esquerda e o seu irmão gêmeo, o fascismo ou nacional-socialismo, na extrema direita, sendo o meio do caminho o socialismo fabiano. Então, todo esse espectro é, na verdade, socialista. O quadro 2, entretanto, é um espectro político mais racional, com o governo absoluto de qualquer formato, à extrema esquerda, e ausência de governo ou anarquia à extrema direita. Os Estados Unidos era uma república com governo limitado. Entretanto, é o que está acontecendo aqui no Brasil também, nas últimas décadas, o país está se deslocando continuamente para a extrema esquerda do espectro, a cada nova lei socializante. E pesquise aí qual é o emblema da sociedade fabiana, pessoal. Ou eles ou anarquismo. Eu vou ver se consigo colocar aí no final do vídeo o emblema dessa sociedade. E a nossa luta aí realmente é contra essa mentirada, desses esquerdopatas. Mas, como tem um texto na Bíblia, que o Bolsonaro sempre tem citado, aí nas entrevistas, aquele que Jesus fala: a verdade vos libertará. Então, vamos criar uma nação de pessoas livres. Não libertinas, livres. Toda liberdade tem limite. Não a liberdade da democracia comunista, mas a liberdade do governo limitado por uma Constituição que coloque o cidadão acima do coletivo. Indivíduos fortes, vizinhança forte,
cidadãos de uma cidade forte vão sempre fazer uma nação unida e forte, e que não vai entregar de bandeja a sua liberdade a podres comunistas. Deus acima de todos. Fica a dica. O Prêmio Nobel de Economia, esse aqui, ó, F.A. Hayek, Prêmio Nobel de Economia, escreveu esse livro aqui, Os Erros Fatais do Socialismo. Então, vou acrescentar aqui ao vídeo esse pequeno trecho do seu livro. A disputa entre a ordem do mercado e o socialismo não é nada menos que uma questão de sobrevivência. Seguir a moralidade socialista destruiria grande parte da humanidade. Seguir a moralidade socialista destruiria grande parte da humanidade presente e empobreceria o resto. Pense bem. Pense bem de que lado você quer estar. Vou ler de novo, viu? A disputa entre a ordem do mercado e o socialismo não é nada menos que uma questão de sobrevivência. Seguir a moralidade socialista destruiria grande parte da humanidade presente e empobreceria o resto. Fica a dica, mais uma vez. PSDB é direita. MDB é direita.